Agradecemos todos que têm estado conosco cada semana, estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos em nome de Jesus. O tema da semana é o amor é o cumprimento da lei. Às vezes a gente passa tempo, né, sem entender nem o que é amor, nem o que é lei. Porque para nós entendermos o que é lei e o que é amor, nós temos que entender quem criou isso, quem originou isso, quem originou Deus. Então ele revela nas escrituras o que significa amor e o que significa lei. Por exemplo, Romanos 13:8 diz: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu o quê? A lei. Ó. Então, o cumprimento da lei é o amor. Então, amor é uma ação. Que ação é essa? Para Deus, amor é cumprir, né, os mandamentos, cumprir a lei. Gálatas 6:2 diz: Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Então, que carga é essa? As dificuldades, os problemas. Se nós formos ver na sociedade, um pedreiro que está fazendo a casa para outra pessoa está levando essa carga. Porque nem todos têm condição de levar a carga de construir uma casa, né? O cara que cava um buraco, né, está levando a carga para outra pessoa. Ou que pega o lixo dentro. Então, na sociedade, ela só funciona bem se as pessoas estão levando a carga uns dos outros. E Deus diz que isso é o cumprimento da lei. Então, o propósito para qual Deus nos trouxe à existência foi para servir uns aos outros. E isso significa cumprir a lei. Então, Deus diz também que Jesus fala em Mateus 5,17, que ele não cuideis que vinham destruir nem a lei nem os profetas. Que lei é essa? A lei dos 10 mandamentos. Que lei é essa? Várias outras leis que Deus estabeleceu. Por exemplo, que o céu está da forma que está. A lua, as estrelas estão funcionando por causa que tem leis. Então, Jesus diz que não vem destruir nem a lei nem os profetas, porque ele é o autor da lei. E a lei representa ele. E os profetas são as pessoas que ele encarregou de ensinar a nós sobre a lei. Ele diz: não vim destruir, como alguns dizem que Deus aboliu. Jesus aboliu depois que. Não, Jesus não disse que veio abolir em lugar nenhum. Alguns citam algumas passagens, né, sobre o sábado, cerimoniais, né, sobre algumas outras partes, né, as leis, né, das mortes dos animais, né. Então, não é a lei que Deus que ele falou que estabeleceu. Aqui ele estabeleceu e ele disse que essas vão se manter. E essas outras foram estabelecidas em função do contexto, né, do passado, quando Deus estava ensinando o povo de Israel. Mas se você investigar, nem isso foi alterado, foi substituído. Por exemplo, o sacerdote hoje tem, nós não temos, mas nós temos o sacerdote que é Jesus. O sumo sacerdote hoje a gente não tem mais, né, no santuário, mas tem um sumo sacerdote no céu que é Jesus. O cordeiro, né, a gente não tem mais sacrifício do cordeiro, não tem mais o sacrifício do cordeiro que é Jesus, houve, e ele tem validade até hoje. Então não veio abolir, não veio acabar, destruir, ele veio cumprir. Cumprir o quê? O que tinha sido revelado aos profetas. Tiago 2,8 diz assim: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei, então, para a gente cumprir a lei, nós temos que ler as Escrituras. Que é a Escritura? A Bíblia. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que significa esse amor ao próximo? Nós temos que saber. Não é fazer qualquer coisa na nossa própria cabeça. Bem fazer isso. Aqui em Salmo 111:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. Ou seja, para ter sabedoria, nós temos que primeiro respeitar a Deus, que temor é respeito. Ter a Deus em suprema consideração. Colocar a Deus em primeiro lugar. Entre uma vontade minha e a de Deus, prevalece a de Deus. Diz, bom entendimento, ou seja, pessoa sábia, tem todos aqueles que cumprem os mandamentos de Deus. Então, se você cumpre os mandamentos de Deus, você está sendo uma pessoa sábia. E diz que o louvor a Deus permanece que forma para sempre. Deuteronômio 4:3 diz: então vos anunciou ele a sua aliança. Então, Deus
planejou a criação de todas as coisas, criou o ser humano e fez uma aliança. O que é aliança? Aliança nós podemos entender num casamento, né? Quando duas pessoas casam, elas entram o quê? Em aliança. É por isso que a gente coloca um anel no dedo. O anel significa a representação dessa aliança. Então Deus vos anunciou ao povo de Israel que é a sua aliança e vos ordenou cumprir. Ou seja, quando você faz uma aliança, significa que tem que ter regras. Existem acordos e regras que devem ser cumpridas. Então Deus colocou os 10 mandamentos como a regra da aliança, que representa a aliança. Deus vai saber se nós continuamos fazendo parte dessa aliança, se nós estamos ainda dispostos a cumprir e guardar os 10 mandamentos. E diz, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Esses mandamentos já existiam no passado? Sim. Mandamento é ordem. Não precisa ser escrito. Adão e Eva receberam ordens quando estavam no Éden. Receberam, era o quê? Era um mandamento. Deus diz, não coma do quê? Desse fruto, senão certamente morrerá. Isso é uma ordem, é um mandamento. Porque mandamento é alguém que deu uma ordem e essa ordem tem que ser o quê? Cumprida. Se não for cumprida, o que vai acontecer? Vão existir o quê? Penalidades. Aqui diz Jeremias 11:8 que o povo de Israel, assim como nós, eu não vou dizer que nós fazemos parte também, não ouviram, muitos de nós não ouvimos o que Deus fala para nós, nem inclinaram seus ouvidos. O que é inclinar? É fazer uma vontade, fazer um esforço. Antes andaram cada um conforme os propósitos do seu coração malvado. Nosso coração é malvado. O meu mesmo é malvado. Eu não confio nele, não. Oro e espero que você também não confie no seu. E coração é mente. Nossa mente é malvada. Por isso trouxe sobre todos eles as palavras dessa aliança. Então Deus colocou e trouxe as palavras da aliança, nos deu os 10 mandamentos, para a gente olhar, ler e aprender e decorar. Porque nosso coração, o que é malvado. E se a gente não ler, não repetir, não se esforçar, não inclinar os ouvidos, nós vamos desobedecer. E lhe mandeis que cumprisse, porém não cumpriram. Isso aí faz parte de minha vida e da sua vida. Nós estamos numa luta diária. Quando você decide seguir a Deus, aí que você vai ver como nós somos maus. Quando você não está seguindo a Deus, você acha que tudo está bom, o ser humano é bom, as coisas são boas. Mas quando você decide seguir a Deus, fazer a vontade de Deus, aí você vai descobrir como o ser humano é mau, como nós somos maus. Mas há solução, graças a Deus. Deuteronômio 29, Deus diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, o que Deus revelou para nós de mandamento, das escrituras, é o básico, é o suficiente para nós sermos salvos. Diz que coisas que estão encobertas pertencem a Deus. E essas coisas? É a maioria. Pode ter certeza que a gente não sabe quase nada, ou praticamente nada. Porém, as que reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para contemplar para sempre. Porque elas é a base do caminho que nós temos que trilhar. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Mas Deus, meus irmãos, dá a lei não porque Ele sabe que nós vamos guardar ou cumprir. Deus já sabe que nós não vamos cumprir. Deus já sabia que Adão e Eva iam pecar. Mas Ele tinha que dar a lei. É igual os pais, né? Falam para o filho que eles têm que fazer determinadas coisas e às vezes sabem que os filhos vão fazer errado. Mas a gente tem que falar o certo. Então Deus falou o certo. E Ele tem um plano para mim e para você, para que um dia nós possamos guardar a lei de forma perfeita. Não que isso seja o caminho para me salvar, não. Eu sou salvo por Deus para guardar a lei. É outra coisa. A lei de Deus é chamada lei do amor. O que é o amor? O amor é quando você quer o bem de alguém, quando você quer que alguém esteja na melhor condição possível. Então Deus estabeleceu as leis para isso. Quer ver um exemplo? Você poderia acordar de hoje para amanhã com um terceiro olho aqui atrás da sua cabeça. Houve uma mutação, você dormiu, houve uma mutação, surgiu um terceiro olho aí, né? Atrás da sua cabeça. Por que isso não ocorre? Porque Deus estabeleceu a lei.
E isso está no nosso código genético, que nós, o ser humano, tem 2 olhos. E onde? Na frente. Se nascer em lugar errado, vai haver o quê? Chama degeneração. O seu organismo não vai estar funcionando bem. Por que que nasce com os 2 olhos, com os cabelos, né? Aqui na sobrancelha? Porque tem leis que Deus estabeleceu no nosso código genético. Então a gente fica pensando, não quero obedecer a lei de Deus. Se não tivesse lei, a gente podia surgir, sabe o quê? De manhã cedo, você acordar, né, com o fígado fora do seu corpo, né? Podia abrir a barriga de repente, né? E o fígado, né? Se eu ficasse de fora do corpo, né? Por que que não fica? Porque tem leis que Deus estabeleceu. Então, graças a Deus que Deus estabeleceu leis, né? O câncer é o quê? É uma desobediência da célula a uma lei que foi estabelecida. A Bíblia fala aqui em Hebreus 13:8, diz assim: Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus é Deus. Quando? Ontem. Quando? Hoje. Quando? Eternamente. Amém? Amém. Então, a natureza de Jesus Cristo é a mesma, é divina, é eterna, é a mesma. E diz aqui em Salmo 119, 144, a justiça dos teus testemunhos é eterna. Ou seja, testemunho é o que Deus revela para nós. A justiça é o quê? Algo que é correto, é eterno. Dá-me inteligência e viverei. Então, os testemunhos de Deus e a justiça de Deus é eterna. Se Deus nos der inteligência, nós vamos viver. Porque nós vamos conhecer a verdade. Isaías 45:17 diz: o povo de Israel é salvo por quem? Por si próprio, suas próprias obras? Não, pelo Senhor. Com uma eterna salvação. Olha aqui, falei você que tinha solução. Deus tem uma solução para mim e para você, mesmo nós sendo maus. Ele traçou um plano de nos salvar com eterna salvação. Por isso não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Oh, glória! Graças a Deus, Deus tem um plano para mim e para você. E senão, seria desesperador. Salmo 92 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és o quê? Deus. Então a gente pode ter certeza que Deus fala, ele cumpre. Porque toda coisa que ele fez, todas as coisas foram feitas depois. Ele já era o mesmo de eternidade a eternidade, já era Deus. Eu nem posso usar a palavra melhor, né? Já era. Ele é Deus. É Deus quanto? No passado, no presente e no futuro. Ele é. Salmo 119, 152 diz: a tua justiça é a justiça eterna. Então, Deus, tudo que ele faz, meus irmãos, é justo. Justo significa certo, sem erro, é no alvo, sem errar o alvo. E é o que? Eterna. As ações de Deus são eternas. E aí vem por que nós devemos guardar a lei. Diz: a tua lei é o quê? A verdade. Então, Deus deu a lei para nós sabermos o que é a verdade. Entendeu? Qual é a verdade? Que nós devemos guardar o sábado. Isso é a verdade. Outra verdade, que o casamento entre homem e mulher. Outra verdade, Deus criou todas as coisas. Só é ele que é Deus. Outra verdade, não devemos adorar falsos deuses, só podemos adorar ele. Tudo isso aí é a lei. Por que ele deu a lei para mim e para você? Porque é a verdade. Então ele explica para nós a verdade. Que verdade é essa? A verdade é eterna. Desde quando Deus é assim? Lá nós vimos. Jesus é quando? Desde quando Jesus Cristo é? Ele é o mesmo. Quando? Ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, o problema nosso, que nós fracassamos, sabe o quê? É porque nós não conhecemos a verdade, nem vivemos a verdade. Porque quem é a verdade? Deus. Lamentações 5,19 diz: tu, Senhor, permanece quanto tempo? Eternamente. E o teu trono subsiste de quanto tempo? De geração em geração. Essa é a verdade. Independente do que nós pensamos. Só que para nós é importante nós sabermos isso aqui. Por isso Deus revelou. E isso faz parte da lei.
Salmo 139, 24 diz assim: e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu oro isso aí todo dia, essa oração. Senhor, vê se há algum caminho mau. Que há, eu tenho certeza que há. Mesmo quando eu não percebo, eu sei que tem caminho mau em mim. E diz: Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Que caminho eterno é esse? Que caminho será esse? Interessante, né? Jesus responde para mim e para você. Está lá em João, né, 15. Né? Aqui, ó, o que Jesus diz aqui. João 15, né? 14, não, 14:6. É verdade, é João 14:6, perdão. João 14:6 diz: disse-lhe Jesus, que caminho eterno, qual é? Quem é o caminho eterno? Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Qual o caminho? Aquele caminho lá, o eterno. Eu sou o quê? A verdade. Se Jesus é a verdade, ele é a lei. E mais, ele é a vida. Que vida? Vida eterna. E ele ainda diz mais: ninguém vem ao Pai. Quem é o Pai? O Pai é o Criador, se não por mim. Por quê? Porque ele é o Pai. Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos os pais. Aqui, ó, 14:8. E Jesus disse: eu estou há tanto tempo convosco e você não tem me conhecido. Então, quem é o Pai? Deus, o Pai, que nós chamamos de Pai, que nós não vimos, é o Pai, é. E Deus, Jesus, o Filho, que nós vimos, também é o Pai, é. E Deus, o Espírito Santo, que também nós não vemos, é o Pai, é. Pai no sentido de Criador, é o Criador. Então, nós temos que orar, meus irmãos, minhas irmãs. Todo dia, Senhor, vê se há algum caminho mau em mim. Guia-me pelo caminho eterno. Que é o caminho eterno? Jesus. João 10:28 diz assim: dou-lhes a vida eterna. Tomou essa decisão de dar a mim e a você a vida eterna. E nunca hão de perecer. Mas a gente vai morrer. Tem uns que já morreram. A primeira morte. Jesus está falando aqui de vida eterna. Não, aí o antônimo de vida eterna, que é morte eterna. Então, morte eterna é a segunda morte. Então, a primeira morte, a gente pode morrer. Mas Jesus está dizendo que a gente vai ter vida eterna. E não havemos de perecer qual? A morte eterna. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém nos pode tirar da mão de Jesus. Nós podemos sair da mão de Jesus? Nós podemos. Infelizmente. Mas se você permanecer com Jesus, ninguém toma da mão dele, não. Tito 1:2 diz: a esperança que Deus nos dá, o que é a esperança da vida eterna. Esperança porque a gente vai ter que esperar. A qual Deus que não pode mentir? Olha que bênção. Por que Deus não pode mentir? Porque o oposto da mentira é o que? A verdade. Então, quem é a verdade? Deus é a verdade. Então, Deus é a verdade, então ele nunca vai mentir, porque ele é a verdade. E ele prometeu antes dos tempos dos séculos para nós. O quê? Antes de nós existirmos, antes das coisas existirem, antes do universo ser criado, Deus já tinha decidido nos dar o que é a vida eterna. Olha, que bênção. Não quer dizer que alguns não vão se perder. Vão, porque escolheram, não aceitaram o plano da redenção. Jeremias 31:3, Deus diz aqui: há muito que o Senhor me apareceu. Dizendo o quê? Por um amor eterno te amo. O amor de Deus é eterno. Eterno por quê? Porque ele ama quanto tempo? Sempre. E ele é eterno. Então o amor de Deus é o quê? Eterno. Por isso, com benignidade te atraí. Por isso Deus está te chamando hoje. Chama a mim, chama você para estar com ele. Você não quer estar com ele? É bom você fazer essa escolha. Isaías 8:16 diz a razão porque nós estamos aqui estudando a Bíblia. Liga o testemunho. O que é o testemunho? Nós já vimos em estudos anteriores. É o quê? É o espírito de profecia. O testemunho é o espírito de profecia. O que é o espírito de profecia? As escrituras. Então, liga as escrituras com as pessoas. Ligar é unir. Unir a pessoa com as escrituras. Sela a lei. Que lei? A lei que Deus estabeleceu nas escrituras. Qual é a lei? É mais do que a do 10 mandamentos. Tem mais lei ainda. Entre os meus discípulos. Então, se você é discípulo de Jesus, você vai ter que estar unido às Escrituras, ou seja, à Bíblia.
E se você é discípulo de Jesus, você tem que estar com a lei selada. O que é selado? Selado é um carimbo. Isso está impresso em você. Deus vai imprimir a lei em nossa mente, em nosso ser. Mesmo nós sendo pecadores, um dia nós vamos ser transformados a ponto que nós não vamos mais pecar. Quando isso vai acontecer? Na transformação. Quando Jesus voltar, não abrir e piscar de olho, nós seremos que transformados. E nunca mais nós vamos pecar. Que benção. Que benção. Então a lei de Deus é santa. Por quê? Porque a lei de Deus é santa. Então a lei dele também é santa. A lei de Deus é justa. Porque Deus é justo. A lei de Deus é boa. Porque Deus é bom. Entendeu? Vem dele. Então é a natureza dele. A lei expressa a natureza. Romanos 7,12 diz assim: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, porque Deus diz: eu sou santo. Sede santos, está lá em Pedro, que eu sou santo, vocês também têm que ser santos. Santo significa separado, um fim e um propósito. Nós somos criados com um propósito. Qual ser? Ser filho deles. Nós fomos criados para ser filho de Deus. Daniel 7,25 diz que vai ter um poder, esse poder guiado por Satanás, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, ou seja, contra Deus. Palavras, né? A Bíblia diz que Jesus é a palavra. Então, esse poder, que é o poder que a Bíblia chama aqui em Daniel 7, chifre pequeno, que é o poder papal, representado hoje pelo poder papal, ia proferir palavras contra Deus, ia destruir os santos do Altíssimo, ia perseguir, a ponto de destruir o povo de Deus. Isso ocorreu no passado com as inquisições e perseguições religiosas que começaram também no Império Romano. E vai cuidar em mudar os tempos e a lei. Quem fez essa mudança de tempo na lei de Deus começou com Constantino, no dia 7 de março de 321, ele mudou a guarda do sábado para que dia? Para o domingo, porque ele era adorador do sol. Então, ele, no mesmo tempo, cuidou de mudar os tempos, sábado é tempo, e mexeu na lei. E aí vem o poder papal, né? Pega o primeiro mandamento, né? Segundo mandamento retira, né? Que não adorar imagens, né? O terceiro, né? Modifica. O quarto, ele muda para o domingo, né? Tira um, né? E aí divide o 10º em 2, né? E ainda faz mais. Os papas, né? Por exemplo, o Papa Gregório assinou, deu uma ordem para mudar o calendário. O ano começava em março, hoje começa em janeiro, dedicado a Deus Juno. Janeiro vem de Juno, Deus Junos, ou Janus, era o deus do tempo, que tinha uma cara, né? Uma cara, né, de um velho e uma cara, né, de um novo. Então eles fizeram a mudança do calendário tudo para que os dias do sol fossem no ano a data mais importante. Então ia cuidar de mudar os tempos e mudar a lei. Então o papado, o poder papal, junto com o Império Romano, cumpriu essas profecias. E diz que o povo de Deus ia ser entregue na mão desse poder por um tempo, metade do tempo. Essa é a profecia, sabe o quê? Dos 1260 anos. Quando tiver uma oportunidade, a gente detalha mais ela. Romanos 2,12 diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também vão perecer. Então as pessoas, o índio lá que não conhece a lei, não vai receber o evangelho. Não, se ele não receber o evangelho, ele estava sem a lei de Deus, não tinha compreensão da lei de Deus, então sem lei ele vai perecer. E diz que todos que sob a lei pecaram, aqueles que tinham compreensão da lei, pela lei vão ser julgados. E a Bíblia diz que, na verdade, todos vão comparecer ao tribunal de Cristo, inclusive quem sabia e quem não sabia. E um dia Jesus volta e ressuscita todo mundo. E vão ter quantas ressurreições? A Bíblia diz que tem 2. A primeira, quando Jesus volta na segunda vinda. De quem? Dos salvos. E a segunda ressurreição depois de 1000 anos de quem? Dos ímpios, aqueles que não aceitaram a salvação. Espero que nós estejamos na primeira. Eu vou lutar para estar na primeira.
Romanos 2,14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então, mesmo as pessoas que não tiveram compreensão perfeita da lei de Deus, 10 mandamentos, por exemplo, o Espírito Santo tenta guiar essas pessoas. Se essas pessoas aceitam a guia do Espírito Santo, eles vão agir naturalmente fazendo as coisas que são da lei de Deus. Como amar o próximo, como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. E mesmo assim, eles estão cumprindo a lei mesmo sem saber. Interessante, né? Romanos 8,2 diz, porque a lei do Espírito de vida, então a lei de Deus, se nós recebemos, né, como? Pelo Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós temos uma lei, depois do pecado, né, que Adão cometeu e Eva, nós somos levados a pecar e a morrer. Mas Jesus vem substituir essa lei pela lei dada pelo Espírito Santo. Vem pelo Espírito Santo. Para nos dar o quê? Devolver a vida. E aí tem uma guerra entre nós, dentro de nós mesmos. Que ela prevaleça, né, a lei do Espírito de Deus. 1 João 3,4 diz assim, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Por isso que eu falei, né? Nós praticamos o pecado. Então nós estamos transgredindo a lei. O que é o pecado? É a transgressão da lei. É por isso que Jesus tinha que vir. Se ele não viesse, nós estamos condenados. Porque basta um pecado, nós já estamos condenados. Então já não tinha solução para nós usar a lei como meio de salvação para mim e para você. Não tinha solução. Alguém tinha que fazer a salvação. Nossa, porque nós somos pecadores. Gálatas 3,21 diz, logo, a lei é contra as promessas de Deus? Não, a lei não tem nada a ver com as promessas. A promessa de Deus é algo que ele fez mantendo a lei dele, e mesmo assim diz, eu vou salvar você. Você tem defeito? Tem. Você tem problema? Tem, mas eu vou salvar você. De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse dar vida, né, você vivificar, a justiça, na verdade, teria sido a lei. Seria a lei que Deus tinha estabelecido e não precisava nem de Jesus. Jesus teve que vir. Ele veio. Né? Ele diz aqui em Romanos 7,7, que diremos, pois, é a lei pecado? Não. A lei é justamente, mostra o que é o pecado. A desobediência à lei é o pecado. Nós vimos. O que é o pecado? É a transgressão da lei. De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então, como eu dei o exemplo, né? Se nós tivéssemos, né, leis dentro do nosso corpo, nos céus, né, nas estrelas, no universo, as coisas, no outro dia, podia surgir outra coisa, totalmente diferente do que nós vemos. Né? Podia nascer com o terceiro olho, acordar com o terceiro olho, ou com o olho aqui na barriga, né? Ou seja, uma coisa aqui na barriga, um novo órgão, né? Acordar com asas, né? Aí o pessoal fala da evolução, né? Então, não tem evolução. Existe lei que estabelece que nós somos seres humanos. Está lá no nosso DNA. No meu e no seu. Então, a Bíblia diz aqui que lei é essa? Aí deu um exemplo. Não cobiçarás. É a lei a décima lei dos 10 mandamentos. Né? E aí, Provérbios 28,9 diz assim, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, todo mundo tem a oportunidade de conhecer a lei de Deus. Mas alguns se desviam. O que é se desviar? Aquele que não está nem aí, não está preocupado, não quer saber de Deus, se opõe a Deus, ele vai se desviar o ouvido dele de ouvir a lei. Então, isso distingue dois grupos de pessoas. Uns pecadores, todos somos, mas um ouve a lei de Deus, rapaz, eu sou pecador mesmo. A soninha está terrível. Ele reconhece. Igual Davi. Chegou lá Natan, falou, Natan, tu fez isso errado. Ele reconheceu. Samuel chegou e disse para ele, não fiz nada de errado, não, eu fiz tudo certo. Então, aquele que desvia o ouvido é aquele que não quer ouvir que a lei diz que você está indo no caminho errado. Só que a Bíblia diz que essa pessoa, até sua oração será o quê? Abominável. É complicado, viu? Alguns dizem que a lei foi abolida, que nós não devemos guardar mais os mandamentos.
os mandamentos permanecem. É por isso que o céu ainda permanece, a lua, as estrelas, né? Tudo permanece porque tem mandamento. Deus estabeleceu mandamento e eles vão permanecer. Então, não confunda a lei de Deus com nós, seres humanos. Ela é o quê? Eterna, assim como Deus é eterno. Jeremias 31, 31, 34 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel, comigo e com você. Olha aí a promessa de Deus. Com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seu pai, com seus pais. Por quê? Porque o povo de Israel, né, ser humano, igual a nós também, fraquejaram. No dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Deus fala, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então Deus, né, fez uma união, ou seja, uma aliança, por isso que ele fala desposado. Ele casou com a igreja daquela época, que era Israel, e ela invalidou a aliança. Mas Deus fala que ele tem um plano, ele tem uma solução, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Ou seja, continua sendo Israel? Sim, Deus vai salvar Israel. Sabe por que Israel significa? Vencedor. Deus vai salvar os vencedores. Depois daqueles dias, diz o Senhor, quem são esse povo? Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Fazem parte de quê? Da casa de Israel. Vai porei a minha lei no seu interior. Então esse é o plano de Deus. E no passado era assim, também era. Sempre foi esse o plano de Deus. O Espírito Santo guiar as pessoas. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Como é que Deus vai fazer isso aí? Nós não sabemos. Mas Deus vai fazer. Vai transformar o meu ser. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Amém? Amém. Essa é a minha esperança, essa é a minha satisfação. E vai ter uma solução para mim. E também vai ter para você. E não ensinará mais cada um ao seu próximo. E Deus vai guiar a mim e a você. Nem cada um mais a seu irmão, dizendo, conhecer ao Senhor. Não vai precisar mais disso. Todo mundo vai conhecer a Deus. Porque todos me conhecerão. Olha que glória. Desde o menor até o maior, diz o Senhor. E eu vou lhe perdoar a sua maldade. Nunca mais me lembrarei seus pecados. Isso aqui é para o povo de Israel que vai para o céu. E vai estar na eternidade. Mas significa que vai ter esse povo. Deus está chamando a mim e a você para fazer parte desse povo. Efésios 2, de 6 a 10, diz assim, e nos ressuscitou juntamente com Jesus, com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Deus deu um exemplo para nós de como vai ser a eternidade. Jesus é esse exemplo. A raça humana vai estar no céu para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade, seja, sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Jesus é a garantia que haverá um novo céu, uma nova terra. Que nós seremos transformados, que nós viveremos, teremos a vida eterna. Amém? Porque pela graça sois salvos. Graça de quem? De Deus. Graça é algo que Deus dá para nós sem nós termos condições de pagar. Por exemplo, a vida, os céus, a terra, tudo foi dado para nós de graça. Então nós somos salvos também pela graça. Por meio de quê? Da fé. Fé é a confiança que nós temos, depositamos em Deus. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Até a confiança, Deus dá para nós esse dom. Não vem das obras. Que obra? Nós fazemos obra? Um filho, quando nasce, fez alguma obra para nascer? Nenhuma. Deus, os pais trazem um filho à existência. Deus nos trouxe a existência. E planejou para mim e para você a eternidade. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Agora, qual foi o propósito que Deus criou a mim e você, como filho dele, para as boas obras? Por quê? Porque Deus pratica boas obras. Então, se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, nós também temos que praticar boas obras. Então, as obras é o quê? Resultado do processo de salvação. Resultado do processo de transformação que o Espírito Santo vai fazer em mim e você. As quais Deus já preparou para mim e para você. Então, nós nem sabemos como isso ocorre. O importante é que a gente esteja com Deus. Isso vai ocorrer. A transformação vai ocorrer. João 14, 15, 17 diz:
Se me amais, guardai o quê? Meus mandamentos. Então, como é que eu vou saber se amo Jesus? Ah, qual é o sinal? Nós vamos olhar para os mandamentos. Qual mandamento diz o quê? Qual dia nós devemos guardar? Sábado. Ah, se eu estou guardando o sábado, é um sinal que eu estou buscando amar a Deus. Se nós casamos homem e mulher, é um sinal que nós amamos a Deus. Se nós nos alimentamos os alimentos que Deus diz que é um sinal de que nós estamos procurando amar a Deus. Não quer dizer que tem ama, não, mas é um sinal. Então, Jesus diz: se você está buscando guardar os mandamentos de Deus, porque ama Ele, Ele diz que vai rogar ao Pai e vai nos dar o quê? Um outro consolador. Oh, glória! E é o Espírito Santo que vai vir para mim e para você, para que fique comigo, com você, quanto tempo? Para sempre. Para sempre é para a eternidade. Que bênção! O Espírito da verdade, ó. Nós vimos que Jesus era a verdade, vimos. Vimos que Deus, o Pai, é a verdade, vimos. Vimos que a lei de Deus é a verdade, vimos. Tá vendo? Então, o Espírito também de Deus é o quê? A verdade. E o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Não recebe, não vê, porque não aceita Jesus. Você só vai receber se você aceitar Jesus. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quem é que ele habita em quem? Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. O Espírito Santo passa a habitar em mim e você. É por isso que há uma guerra em nosso ser, nos mostrando o caminho correto e a nossa natureza pecaminosa querendo fazer o errado. Mas Deus já traçou um plano que nós vencemos. Continue com Deus. Continue fazendo o caminho, trilhando o caminho eterno, que é seguir Jesus. Então a Bíblia diz que o amor, o cumprimento de quê? Da lei. Cumprir no sentido de quê? De fazer, de obedecer. Mateus 23, 26, Jesus fala que tinha as pessoas, né, que sabiam, estava escrito, sabiam os mandamentos. E ele diz: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas. Escribas são aquelas pessoas que traduziam, né, copiavam a lei. Fariseus, as pessoas que ensinavam, mas era hipócrita. O que é o hipócrita? Hipócrita é a pessoa, é a palavra que deu origem, sabe o quê? É o ator. O hipócrita é a pessoa que está representando algo que não é. É o ator. Porque dizimais a hortelã, ou seja, dá o dízimo, ou seja, você pega a hortelã, você produz a hortelã, você pesa ela, vende essa hortelã, né? E aí você vê o valor hoje, né? Seria isso, você dá o dízimo, 10%. Da mesma forma do endro, da mesma forma do cominho. Na feira tem pessoas que vendem endro, cominho, né? Só que ele disse: mas vocês desprezam o mais importante da lei. O que é mais importante? Não é o que eu acho, não. É o que Deus acha, o que Jesus disse. É o mais importante, o juízo. Que juízo? Juízo significa julgamento. Escolha. Capacidade de escolher. Juízo vem dessas palavras. Julgamento, escolha. A misericórdia. Misericórdia é quando você tem o que é dar algo para alguém que essa pessoa não merece. E a fé, ou seja, a confiança em Deus. Aí diz: deveis, porém, fazer essas coisas. Quando Jesus diz que é correto dar o dízimo. Alguns dizem que Deus, Jesus não falou só disso, falou sim aqui. É correto dar o dízimo da forma correta. Mas não pode usar uma coisa para omitir a outra. Ou seja, deixar de buscar o juízo, a misericórdia e a fé. Ele fala: condutores cegos. Poais um mosquito, engole um camelo. O mosquito é o quê? É justamente o dízimo do endro cominho. Engoliu o camelo, você esqueceu, deixou passar o principal, o juízo, a misericórdia e a fé. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque limpais, olha, ele fala aqui, o exterior do copo e do prato. Ou seja, você mostra só a forma aparente, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Para mim, olha para mim, eu vejo isso em mim. Minha natureza má. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato. Como é que Deus diz que tem que limpar primeiro o que tem dentro da gente? Essa limpeza, nós não conseguimos fazer. Eu não consigo. Está anos que eu estou na igreja, está anos que eu estou seguindo Jesus. Eu não consigo, não. Só existe um meio. O Espírito Santo vai fazer isso em mim.
E para o Espírito Santo estar em mim, eu tenho que aceitar o Espírito Santo. Eu tenho que aceitar Jesus. Eu tenho que decidir obedecer a Jesus. Para que o Espírito Santo possa fazer essa transformação. Salmos 89, 14 diz: justiça e juízo são a base do trono de Deus. Olha, pensa. A justiça e o juízo. Justiça é a aplicação. Juízo é o julgamento. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então, a misericórdia de Deus para mim e para você é todo dia. E a verdade? Ele é a verdade. Por isso que Zacarias 7,9 diz: assim falou o Senhor dos Exércitos. Falou o quê? Executai o juízo verdadeiro. A gente vê hoje no Brasil a situação está crítica. No mundo. E o Brasil também. Não tem mais juízo, nem juízes fazendo juízo verdadeiro. Cria-se, né, narrativas e condena quem quiser condenar. Hoje a coisa está séria. Cria-se uma fala, né, cria um testemunho, força, né, alguém, né, dá um testemunho e manda prender, mesmo sem provas. No passado isso já ocorria. Deus já falou: executai o juízo verdadeiro, mostrai piedade. Imagina, pessoa, né, 70, 80 anos, às vezes é presa, né, com condições de cadeia, né, tá morto. Não pode mais, né, ter a liberdade provisória. Mostrai piedade, misericórdia para cada um com seu irmão. Quem não tem misericórdia não vai receber misericórdia. Lamentações 3:22 diz assim: a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então tem muita gente ainda vivo, fazendo coisa má, cruel, não foi consumido porque Deus tem misericórdia dessa pessoa. E de mim e de você também. Porque as suas misericórdias não têm fim. Deus está tendo misericórdia dessas pessoas. E também de mim. E de você também. Por isso que a gente não foi ainda destruído. Salmo 147:11 diz: o Senhor se agrada. Agora vem a diferença aqui. O Senhor se agrada dos que os temem, aqueles que respeitam a Ele. E dos que esperam na sua misericórdia. Deus se sente feliz, se agrada das pessoas que respeitam a Ele e que aguardam na misericórdia dele. Por quê? Porque nós somos maus. A gente busca e tem que buscar Deus todo dia. A misericórdia de Deus. E aqui diz, Hebreus 11:6, sem fé, se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus, se você não confiar nele. Porque é necessário que você se aproxime dele. Como é que você se aproxima dele? Em oração. Esse é o caminho que ele estabeleceu, oração. Se aproxime dele e sabendo que ele existe. E aqui diz, crê que ele existe, sabendo que ele existe. Não se engane. E que ele é bom. Galardoador, ou seja, ele dá bênçãos para mim e para você, e daqueles que buscam ele. Isso que a gente pode pedir a ele. Vitória, fé, resistência ao mal, né? Espírito Santo, pode pedir que ele vai me dar. Sabedoria, prosperidade, não a prosperidade que a gente acha, né? Que o mundo ensina, mas a que ele dá a verdade. E aqui Romanos 13:10 diz: o amor não faz mal ao próximo. Então, no final, meus irmãos, se nós somos transformados por Deus, seguindo a verdade, amando Jesus, guardando os mandamentos de Deus, nós não vamos fazer mal ao próximo. A gente vai até sofrer por isso. A gente podia, né, pegar e arrebentar com o próximo, né? Mas por causa que a gente ama a Deus e aprendeu a amar ao próximo. De sorte, diz que o cumprimento da lei é o quê? É o amor. Então, às vezes, a gente vai sofrer mais. Porque o inimigo, né, vai usar pessoas para fazendo mal e você, por amar a Deus, você não vai fazer a mesma coisa. Tiago 2:8-13 diz: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, o quê? A lei real, você vai amar o próximo. E diz: porque qualquer que guardar toda a lei tropeçar em um só ponto, já é culpado. Então, meu irmão, não fique se iludindo, pensando que você não vai tropeçar. Todos nós tropeçamos. Mas ele diz o quê? Que nós devemos buscar Jesus. E falar e proceder como se fossem julgados pela lei da liberdade. Então, busque o melhor, fazer o seu melhor. Não no sentido que você está salvo por isso, mas sim para diminuir o mal. Diminuir a quantidade de mal que é feita.
E diz que o juízo será sem misericórdia, ó, sobre aquele que não fez misericórdia. Então, se você não tem misericórdia com as outras pessoas, né? Quando as pessoas cometem falhas e erros, né? E você tem poder naquele momento, né? De destruir essa pessoa, de fazer mal a essa pessoa, ou seja, ou aplicar determinada pena nessa pessoa. E você não tem misericórdia, como Deus tem misericórdia de você, diz que é difícil a situação para você. E se você não tem misericórdia, o juízo para você também vai ser sem misericórdia. E diz lá que a misericórdia triunfa, né? O juízo. Misericórdia de quem? De Deus. E Deus diz para mim e para você, em Romanos 2,11, que Deus não há acepção de pessoas. É para todo mundo isso aqui. Deus não tem acepção, não. E Pedro disse novamente também, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus vai julgar todo mundo de acordo com como deve ser julgado. Só que ele disse que aqueles que têm misericórdia, Deus vai agir com misericórdia. Deuteronômio 16:19 diz, não torcerás o juízo. Olha, meu Deus do céu, como as coisas de Deus são atuais, né? Torcer, ou seja, é desviar a coisa tem que ser julgada da forma correta e você torce. Torce é o quê? Você desvia, você macula, você torna aquele juízo uma coisa errada. Esse aqui chama torcer o juízo. Não fará acepção de pessoas. Você vai julgar alguém, você julga, né, os amigos, né, as benécias da lei, né, tem aquele ditado. E para os inimigos, os rigores da lei. No Brasil hoje está sendo assim. Você, né, muda a lei, não segue a lei, né, altera, né, de acordo com as circunstâncias para prender os inimigos, né? E os amigos, não, o amigo tem todas as benécias. Ele é solto, ele não devia estar preso, não, né? Isso corria no passado e está ocorrendo hoje. Nem receberá peitas, ou seja, nem não faça acordos. Porquanto a peita cega os olhos dos sábios. Peita é o quê? Fazer um acordo. Vem cá, vamos reunir, vamos fazer um acordo. Perverte as palavras dos justos. Deuteronômio 16:19. Deus já falando disso naquela época. Deuteronômio 10:17 diz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz, ó, novamente, acepção de pessoas. Ou seja, ele julga da forma que tem que julgar. Nem aceita o que? Recompensas. Tem recompensa que às vezes é dinheiro, mas às vezes a recompensa é o poder. Você assume determinado cargo e lá depois você vai beneficiar aquela pessoa que ajudou você a chegar naquele cargo. E aí, isso chama-se recompensa. Efésios 4:15. Antes nós temos que fazer o quê, meus irmãos? Seguir a verdade em amor. Quem é a verdade? Deus. Quem é a verdade? A lei dele. Quem é a verdade? O Espírito Santo. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a verdade? Deus o Pai. Vai vindo tudo isso, né? Quem é a verdade? As Escrituras. Então, seguir as verdades em amor. O que é amor? É uma escolha. Vou seguir o que Deus falou. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Ou seja, Deus é quem tem que me comandar. Quem é que me comanda? Cristo. Então, existe cabeça na igreja? Existe. Existe um cabeça do homem? Existe. Do ser humano, da humanidade? Existe. Quem? Cristo. Então, aqui diz que nós temos que tomar decisão e obedecer à verdade. E aqui fala. Os que servem aos outros serão servidos pelo Supremo Pastor. Se você serve aos outros, né, levar a carga de um dos outros, Deus vai levar a tua. Eles próprios beberão da água viva e ficarão satisfeitos. Mesmo que você tenha ruim, sozinho, Deus vai dar um jeito. Ele vai levar a tua carga. Não desejarão diversões viciantes ou alguma distração. O principal é o quê? Salvar e ser salvo. O grande assunto, como salvar pessoas que estão quase a se perder. Milhões de pessoas não conhecem a verdade. Então, nosso tempo tem que ser usado para isso. Espero que nosso tempo aqui esteja sendo bem aproveitado. No livro Desejar Todas as Nações diz assim, quando compreendermos que somos colaboradores de Deus, quando é que você é colaborador? Quando você decide agora estar do lado de Deus. Suas promessas não serão proferidas com indiferença mais.
Elas arderão em nossos corações, se inflamarão em nossos lábios. É por isso que a gente vai deixar de fazer muita coisa e vai fazer também outras coisas que a gente nem pensava em fazer. Diz Moisés, quando chamado a servir a um povo não instruído, indisciplinado e rebelde, recebeu de Deus a promessa. Deus falou que a minha presença vai andar contigo e eu te darei descanso. Então Deus vai dar descanso a mim e a você. E a gente sendo pecador, nós não podemos deixar de pregar o evangelho. Mesmo sendo pecador, a gente pode deixar de lutar, né, para fazer a vontade de Deus. Temos que lutar em oração todo dia. Você toma essa decisão hoje. Vou lutar em oração. Hoje eu vou orar. Dedique tempo para orar a Deus. Orar e ler a Bíblia e decidir fazer a vontade de Deus. Não é só orar, não. Essa promessa pertence a todos aqueles que trabalham como representante de quem? De Cristo. Quando é que você se torna representante de Cristo? Quando você decide estar com Jesus. E quando é que você decide estar com Jesus? Jesus disse, se tu me ama. E Jesus disse, se tu me ama, guarde meus mandamentos. Então não existe representante de Jesus que não ama ele e não guarda o mandamento dele. Em favor dos seus aflitos e sofredores. E aí você vai o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. E amar a Deus acima de todas as coisas. 1 Pedro 1,22 diz, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência, o quê? A verdade. Então, como é que nós somos purificados? Como é que nós somos transformados? Na obediência à verdade. Toda vez que você decide obedecer à verdade, e você consegue obedecer, você é o quê? Purificada a vossa alma pelo Espírito Santo. E aí você vai praticar o quê? O amor fraternal. Não fingido, não vai ser mais fingido. Você vai amar ardentemente uns aos outros com um coração verdadeiro, ou seja, puro. Aí você vai sofrer como Jesus sofreu, mas não tem problema. Você estará livre. Você será semelhante a Jesus. E Jesus diz o quê? Para isso, em João 8,32, você tem que conhecer o quê? A verdade. Quem é a verdade? Nós já vimos. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A lei de Deus é a verdade. O Pai é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Você tem que conhecer. E a verdade vai o quê? Te libertar. Jesus vai te libertar. Você quer ser livre? Eu quero. Por isso que eu estou lendo a Bíblia. Estou buscando a Bíblia todo dia. E Jesus disse para mim e para você que tinha pessoas, né, que estavam debatendo com Jesus, mas não ousaram responder na presença de Jesus, no meio da multidão, porque eles sabiam que Jesus estava falando a verdade. Eles sabiam que Jesus falava a verdade. Em vez de violar as tradições, e às vezes a gente está preso nas tradições do momento, deixariam o homem sofrer. Jesus queria curar a pessoa, ele não queria que fosse curado. Ao passo que poderiam socorrer um animal por causa do prejuízo, um sábado, né? Mas a pessoa não podia ser curada no sábado. Criam no ser humano o desejo de se exaltar acima de Deus, essas pessoas. Mas o resultado está degradando. Ou seja, as pessoas ficam menos importantes. Os animais são mais importantes, a natureza é mais importante. O CO2 é mais importante que o ser humano hoje. Tem que emitir pouco CO2, né? Toda religião que combate a soberania de Deus tira do ser humano a glória que pertencia na criação. Nós somos criados para o quê? Ser filho de Deus. E é restituído em quê? Quando você aceita Jesus. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidados. Com o quê? Para com as necessidades, sofrimentos e direitos. Primeiro é o direito, né, da natureza, o direito do ambiente, o direito de tudo. O humano fica lá no final. Os direitos humanos hoje a gente fala muito, mas não tem direito de nada. Nem de falar. Até a liberdade de expressão hoje é proibida. Miqueias 6, 7, 8 diz, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros? Ou de 10.000 ribeiros de azeite? O que eu tenho que fazer? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Tem pessoas que têm essas ideias, né? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Tem pessoas, né, que abortam os filhos aí, né? Nem se esquenta. Ele, Deus, te declarou ao homem o que é bom. Você quer saber o que é bom? Deus já respondeu aqui. O que é bom? O que Deus pede de mim e de você? Deus fala aqui, que pratiques a justiça. Ó, de novo a justiça. O que é justiça? É dar direito a quem tem direito. E retirar o direito a quem não tem direito.
Amar a benignidade, ou seja, é a mesma coisa que misericórdia. Fazer o bem a quem amar o próximo como a ti mesmo. Andar humildemente com teu Deus. Andar humildemente é respeitar, é temer a Deus. Deus falou uma coisa, quem foi que falou foi Deus. Então, eu vou lutar para obedecer. Essa é a minha decisão. Eu espero que seja a sua também. E Deus te dê um bom fim de semana. Deus já dê a ti um bom sábado, um feliz sábado, a ti e a teus familiares. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.